Olá a todos, a gente vai começar agora o módulo de pneumologia pediátrica do canal teórico da Residência de Bom Sucesso. E nosso primeiro encontro tem o objetivo da gente discutir a abordagem da criança sibilante. Visando otimizar o nosso encontro presencial, a gente vai gravar aqui alguns slides que espero que vocês gostem e que sejam proveitosos. Nesse módulo, vocês vão ter aula comigo, Mônica, e com a Alessandra, e a gente espera fazer desses encontros momentos bastante práticos para que vocês possam ter aproveitamento para a vida do dia a dia como pediatras. Nessa apresentação, então, nós vamos rever alguns conceitos relativos à sibilância na infância e um passo a passo aqui que facilite a abordagem prática da criança sibilante. Uma primeira questão básica a ser discutido é o que são os sibilos, né? O que eles significam. Geralmente eles decorrem de uma obstrução ao fluxo do ar no trato respiratório, em especial nas pequenas vias aéreas, e eles são reconhecidos como ruídos musicais agudos, contínuos, com duração mais longa, que se assemelham ao silvo. Como a obstrução das vias aéreas é maior na fase da expiração, eles são então mais comuns na fase expiratória da respiração. Essa obstrução, em geral das pequenas vias aéreas, ela ocorre por diferentes mecanismos. Pode ser por broncoespasmo, que é o estreitamento então da parede, né, e do espaço da luz brônquica, associado ou não ao edema de parede brônquica, que também tende a reduzir a luz, a obstrução intrínseca da luz do brônquio, seja por secreção, seja por corpo estranho, ou a compressão extrínseca também, como pode acontecer, por exemplo, quando a gente tem uma adenomegalia tuberculosa. Muitas vezes, mais de um desses mecanismos está atuando naquela criança sibilante. Uma primeira questão, então, que eu gostaria de alertar, para que vocês não reproduzissem como fala, porque é errado, é considerar broncoespasmo sinônimo de sibilo. É bem comum a gente ver pediatras falando, a gente internou uma criança com broncoespasmo, porque o mecanismo, na verdade, pode ser muito variado e até bastante complexo. Então, guardem isso, sibilo não é sinônimo de broncoespasmo, mas ele pode decorrer de vários outros fatores, inclusive. Não é nenhuma novidade para nós que a sibilância é um problema muito mais frequente em lactentes e pré-escolares do que na criança maior. Nessas crianças pequenas, a gente pensa sempre em infecção viral como fator precipitante, mas fica também nessa dúvida se essa criança pode ser asmática no futuro. E nas crianças maiores também tem várias outras causas, inclusive vírus também, mas predomina na nossa cabeça a ideia da asma como uma possibilidade, principalmente nos quadros de sibilância recorrente. A verdade é que crianças até os 3 anos de idade chiam com muito mais frequência, em torno de 30% a 60% delas apresentam sibilância em algum momento da vida. Há um predomínio epidemiológico no sexo masculino e muitas vezes há fatores de risco, alguns bem conhecidos e outros questionáveis, entre eles predisposição genética individual, exposição ambiental, por exemplo, crianças que têm convivência em creche, crianças que são expostas a tabagismo e as próprias infecções, principalmente infecções virais. Uma vez que a gente saiba, né, que a sibilância decorre de obstrução das pequenas vias aéreas, fica um pouco fácil a gente entender por que o lactente sibila mais do que a criança maior. Eles têm vias aéreas de menor calibre, tem uma resistência maior dessas vias aéreas periféricas, a sustentação é menos rígida, o que facilita o colabamento, a caixa torácica também é mais complacente, o que também facilita a obstrução. Diante da obstrução, eles têm dificuldade de ventilação colateral por pobreza ainda de poros de Kohn e canais de Lambert. A compensação respiratória pelo diafragma horizontalizado é mais difícil e eles também têm uma maior resistência nasal. Uma obstrução nasal repercute de maneira muito dramática num recém-nascido, por exemplo, quando comparado à sua consequência na criança maior. A síndrome do lactente sibilante não tem uma definição universal, mas é bem comum que os autores concordem nessa denominação quando a gente está diante de uma criança
que tenha 3 ou mais episódios de sibilância ou que estejam chiando por mais de 3 semanas. Há vários estudos de fenótipos de crianças sibilantes. O que são isso? Eles tentam epidemiologicamente distinguir num grupo de crianças sibilantes, em especial lactentes e pré-escolares, qual seria o comportamento esperado no futuro. Se vão ser sibilantes transitórios, se vão ser crianças asmáticas, para que a gente tentasse de alguma forma aproveitar nessa abordagem prática ambulatorial. Nenhum desses estudos até o momento teve um peso suficiente para a gente conseguir fazer qualquer inferência individual, mas eles vêm trazendo uma série de contribuições no conhecimento. Um dos mais clássicos é o estudo de Martinez, de 1995, que foi uma coorte de Tucson, em que ele distinguiu os lactentes sibilantes e dividiu em 3 grupos. Sibilantes transitórios, que em geral são por conta de infecções virais. Uma vez tendo uma bronquiolite, algumas crianças têm uma predisposição maior a apresentar novos episódios de sibilância nos meses subsequentes, por exemplo. Talvez uma das coisas que possa ser observada nesse grupo é qualquer disfunção respiratória desde o período pré-natal, por exemplo, decorrente de exposição a tabagismo intraútero. Existem os sibilantes mais tardios, que começam a chiar entre 3 e 6 anos, que com maior frequência têm associação com outras atopias, com dermatite atópica ou outros tipos de manifestação, e que seriam o grupo talvez com maior chance de ser asmático no futuro. E existem alguns lactentes sibilantes um pouco mais persistentes, que ultrapassam os 3 anos de idade sibilante, mas que até os 6 anos, em geral, interrompem esse episódio. Já no estudo europeu, que se seguiu anos depois, eles acabaram dividindo esses lactentes em 2 grandes grupos: os sibilantes episódicos, que são aqueles que sibiram alguma vez por conta de infecções virais, e os sibilantes multifatoriais, que teriam tendência a serem mais persistentes e também se tornarem asmáticos no futuro. A verdade é que é muito difícil, tem vários outros estudos que podem citar, podem ser conhecidos, né, vocês podem ler, mas que nenhum desses assim traz a possibilidade de a gente fazer qualquer inferência individual maior. Nessa expectativa de tentar distinguir nesse grupo quais os futuros candidatos à asma, foi criado um índice preditor de asma, que existem alguns consensos de asma pelo mundo, inclusive nessas diretrizes brasileiras, que se dividem em critérios maiores e menores. Então, são considerados critérios maiores um dos pais com asma e o diagnóstico na própria criança de dermatite atópica. E menores, o diagnóstico médico de rinite alérgica, o que é difícil, né, no lactente pequeno, mas a gente vai ter isso mais na criança maior. A sibilância não associada ao resfriado ou a eosinofilia periférica maior ou igual a 4%. Considerava-se, na expectativa que existia, que se a gente tivesse ou um sinal maior ou 2 menores, qualquer questão desse tipo, a gente estaria diante de uma probabilidade maior dessa criança ser asmática. Alguns estudos epidemiológicos que surgiram depois mostraram que esse índice não é tão forte assim como o preditor de asma, mas que ele tem um peso importante como valor preditivo negativo, ou seja, diante da ausência desses sinais, a gente pensar em outras causas de sibilância que não asma pode ser uma questão importante. Quase sempre nós somos questionados no ambulatório, né? Quando a criança é levada por conta de sibilância recorrente, muitas vezes a mãe fala para a gente, né? Meu filho vai ter asma ou meu filho tem bronquite, e agora a gente já está tendo alguma base aqui para poder conversar mais sobre isso. A primeira questão em relação a isso é que bronquite não é sinônimo de asma quando a gente está falando de terminologia médica. Semiologicamente, bronquite significa inflamação brônquica e é traduzida principalmente pela questão de tosse produtiva e crônica por meses consecutivos, né, e até por anos seguidos. E traduz outras questões, como, por exemplo, bronquiectasia, bronquite protraída. Já a população leiga se refere a bronquite e asma ou como sinônimo, ou então tem a impressão que bronquite é mais leve e que asma é mais grave. Então, se preparem também para essa questão ambulatorial. Quando a gente fala para uma mãe que a criança tem sibilância recorrente, com uma boa probabilidade daquele quadro ser decorrente de asma, muitas vezes elas se assustam e acham que o quadro é mais grave do que elas imaginavam. Antes de qualquer coisa,
na abordagem da mãe que traz a criança em geral com queixa de que a criança está chiando, é a gente afinar a comunicação. Não é raro que nós não estejamos pensando ou falando da mesma coisa que a mãe imagina. Então, quando a mãe diz para a gente que a criança tem chiado, isso muitas vezes envolve não apenas sibilância recorrente, mas também estridor respiratório, respiração ruidosa, ronqueira, de diversas causas diferentes. Então, primeira coisa é isso, ter certeza de que a gente está falando de sibilância recorrente. Segundo, fazer uma anamnese bastante cuidadosa em cada um dos itens que a anamnese tem. Em relação à HDA, é importante a gente caracterizar os fatores precipitantes daquele quadro, em que idade ele começou, qual a característica, que cortejo sintomático tem associado, quiser um quadro que tem só sibilância e tosse, é tosse seca ou produtiva, é um quadro precipitado por algum fator, tem febre no momento da crise ou não, como é que ela se comporta em termos de gravidade, né? Precisa ir para emergência, precisa internar, como recebe tratamento diante da abordagem médica. Isso tudo ajuda a gente a ter ideia não só do diagnóstico, mas também da gravidade. E outra questão bastante importante que eu gosto sempre de enfatizar é caracterizar bastante o intervalo entre as crises, porque quando a gente está diante de algumas doenças pulmonares crônicas, a história de intervalo vai ser o pulo do gato, como por exemplo quando a criança tem bronquiectasias e tem constantemente tosse produtiva. Se a gente se basear apenas na descrição das crises, a gente perde esse grande sinal de doença pulmonar crônica. A gente deve também no exame físico, que muitas vezes é normal, né? A criança no ambulatório pode ter exame completamente normal, ela pode ter alguns sinais que dão indícios para a gente de risco de asma, como atopia, né? Conjuntivite, rinite, dermatite atópica, questões desse tipo. Mas a gente também precisa observar cuidadosamente qual é o padrão respiratório dessa criança e tentar ver se ela está com dificuldade respiratória naquele momento, se a gente tem um sinal semiológico que nos indica que essa obstrução é alta ou é baixa. Por exemplo, diante de uma laringomalácia, a gente às vezes tem estridor e tem uma dificuldade respiratória, principalmente inspiratória. A obstrução alta tende a dar mais dificuldade inspiratória. Já na asma, a gente tem às vezes um tempo expiratório aumentado, com sibilância podendo estar associada. Mas lembrando também que na consulta ambulatorial, fora do período de crise, o exame físico pode ser completamente normal. Sem a menor dúvida, nos lactentes, as causas mais comuns de sibilância são vírus, que pode ir desde uma bronquiolite viral aguda ou repetidas infecções virais, como por exemplo dessa criança com cristite, que a gente chama, né? Ou asma também alérgica, que ele tem uma predisposição e que por fatores diversos pode precipitar aquele quadro. E é muito difícil distinguir esse fenômeno, essa etiologia, porque a gente não tem ainda um arsenal que nos permita fazer isso. Existem outras questões frequentes como causa de sibilância que devem ser lembradas, e aqui a gente vê por que cada etapa da anamnese é importante, né? Sinais de refluxo ou de distúrbio de deglutição, que muitas vezes é esquecido na história alimentar. A gente lembra de refluxo, mas às vezes não lembra de pesquisar disfagia, o que comumente é vista por queixa de tosse ou engasgo enquanto está comendo. Pode ter outras síndromes aspirativas também. Presença de corpo estranho, displasia broncopulmonar, que é outra causa bastante frequente no nosso dia a dia, causas de origem cardíaca, levando a insuficiência cardíaca, tuberculose, nunca esqueçamos da tuberculose, fazendo compressão extrínseca pela adenomegalia, imunodeficiência, em geral naquela criança que tem ou quadros mais graves ou infecções em outros sítios, e existem outras causas que, embora sejam um pouco mais raras, elas existem. E muitas vezes com dicas da anamnese a gente vai acrescentar, não é porque a fibrose cística, por exemplo, é mais rara do que muitas dessas outras condições, que a gente não deva considerar que ela seja possível em determinado paciente. Uma outra forma prática que nos ajuda é não pensar só na questão da frequência epidemiológica das etiologias, mas quais são mais frequentes por determinada faixa etária. Então, se a gente pensa em não ser asma, a gente sabe que em recém-nascido e lactente a gente vai ter algumas questões mais frequentes do que em crianças maiores, como a displasia broncopulmonar e anomalias congênitas, por exemplo. Naquele lactente, após essa fase muito jovem, de 0 a 3 meses,
As infecções virais, inclusive CRUP, né, infecções de via aérea superior, refluxo, algumas doenças genéticas como fibrose cística ou cardiopatia congênita podem ser causa também desse episódio. E naquelas crianças maiores que não tinham quadro anterior, isso pode ser sequela de infecção grave, pode ser alguma doença crônica como a discinesia ciliar ou até a fibrose cística se manifestando um pouco mais tarde, já em decorrência das infecções que aconteceram. Pode ter aspiração de corpo estranho, que é muito importante a gente lembrar, principalmente na faixa etária aí de 3 anos de idade. E inclusive fenômenos pouco lembrados, como disfunção de cordas vocais, que é mais comum de diagnosticar em adolescentes e que o padrão da espirometria ajuda bastante também nessa elucidação. Além da epidemiologia geral e a epidemiologia por faixa etária, também pode nos ajudar o raciocínio reconhecer o diagnóstico diferencial segundo a anatomia, o que dá obstrução mais de trato respiratório bem superior, como rinite, sinusite, o que dá obstrução do trato respiratório médio, como de laringe ou traqueia, e o que leva à obstrução de via aérea mais inferior, das pequenas vias aéreas, que também tem uma porção de outras causas. Então aqui vai mais um alerta, que pode parecer meio piegas, mas assim que é bem frequente no nosso dia a dia. Nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que sibila é asma. Quase 100% das crianças encaminhadas ao ambulatório de pneumologia por sibilância vão como suspeita de asma. E a anamnese, a abordagem cuidadosa, nos ajuda rapidamente a ver o universo de diagnóstico diferencial que a gente tem. Outra questão importante da gente falar é que naquela criança maior com suspeita de asma, a espirometria é um exame fundamental. E a gente não pode propagar a ideia de que espirometria é um exame do pneumologista. Ela deve ser cada vez mais realizada e interpretada pelo pediatra geral, pelo menos nessa distinção se a gente está diante de asma ou não. Se tem uma obstrução das pequenas vias aéreas com prova broncodilatadora positiva. Isso ajuda em muita questão, isso evita às vezes encaminhamentos desnecessários e muito raramente a gente vai precisar de teste de broncoprovocação, que é um exame mais delicado e que só deve ser feito realmente em serviços de referência. Acho que uma das questões mais importantes nessa abordagem prática é a gente realmente alertar para quando a gente não está diante do diagnóstico de asma, porque muitas vezes os erros que a gente tem de condução ou diagnóstico tardio de determinadas doenças que poderiam ter consequências evitáveis, ele se dá por não se pensar nesse diagnóstico diferencial. Então, vamos destacar alguns sinais de alertas aqui, como sintomas presentes desde o período neonatal, quando a gente pensa, por exemplo, em malformação congênita, necessidade de ventilação mecânica, vômitos em relação com os sintomas com alimentação, como eu falei, engasgo, tosse, engasgo e tosse de início súbito, quando a gente deve lembrar de corpo estranho, diarreia e esteatorreia presente em algumas doenças como fibrose cística, às vezes em algumas imunodeficiências, entre outras questões. Estridor com posição dependente, além do estridor sugerir obstrução alta. Essa posição pode ser um indício de laringomalácia, por exemplo, quando a gente põe a criança de bruço e o estridor diminui. Por outro lado, um estridor que evolui com piora e que não tem tanto mudança postural, a gente pensa em anel vascular, que pode ser um problema grande, entre outras questões. E no exame físico, a desnutrição associada, um ganho ponderal deficiente, uma desnutrição importante, sopro cardíaco, baqueteamento digital, alteração da ausculta pulmonar persistente, alteração de expansibilidade, tudo isso deve fazer a gente ter assim, um alerta, uma luz acesa aí de que é importante investigar outras questões que não asma. Numa consulta ambulatorial rotineira, então, após uma anamnese, um exame físico cuidadoso, a gente já pode saber claramente, assim, estimar a possibilidade diagnóstica daquelas crianças, ou pelo menos excluir uma série delas. Mas é importante que a gente tente fazer um raciocínio final, uma impressão diagnóstica, pensando então, se a gente conseguir identificar esses fatores precipitantes para identificar possíveis cuidados que possam ser orientados individualmente,
ver se existem comorbidades que podem agravar aquele quadro, por exemplo, refluxo gastroesofágico, até numa criança com probabilidade de asma, que pode levar a um quadro de difícil controle. A gente deve avaliar o grau de entendimento dos familiares ou cuidadores, principalmente em relação não só ao diagnóstico, mas à gravidade desse quadro também. Então, voltar a alinhar essa comunicação no final e ter uma ideia de avaliação de risco, porque o que nos permite definir uma conduta, como por exemplo uma dose maior no corticoide, ou decidir por esperar a evolução, ou fazer uma investigação mais apurada mais precocemente, vai ter uma relação total assim do quanto a gente identifique da gravidade daquele quadro e o quanto a gente estime de risco futuro. Aqui tem até mais um alerta que eu queria dar, porque em qualquer consulta ambulatorial pediátrica, o que define o retorno da criança, o tempo de retorno, não é protocolo mínimo de puericultura, mas o risco que a gente identifica daquela criança. Então, uma criança que teve internada no CTI, que teve um broncoespasmo grave, vamos dar um exemplo aí, dizer que ela tenha 4 anos de idade. Eu não posso considerar que essa criança pode ser revista no ambulatório daqui a 6 meses, ou daqui a 1 ano, por conta da faixa etária que ela tem. A gente precisa identificar que o risco dessa criança ter um novo episódio é grande, que o risco dela morrer por doença respiratória é grande, e a oportunidade de intervenção, ela se dá agora. Então é importante que essa consulta seja mais próxima e com esse foco muito claro, não apenas a gente ter uma teoria na cabeça que a gente dissocie dessa questão epidemiológica do risco. É nesse aspecto que o pediatra vai fazer a grande diferença no segmento da criança. Independente de ser asma ou lactente sibilante de outras causas, algumas coisas do passo a passo vão estar sempre na nossa cabeça na abordagem terapêutica, como o controle ambiental ou a promoção aí de um ambiente saudável, um tratamento anti-inflamatório, desobstrução das vias aéreas, a reabilitação dessa criança e a prevenção de complicações daquele quadro. Na abordagem de fatores precipitantes ou na promoção de um ambiente saudável, a gente deve ser bastante cuidadoso e o máximo individualizado possível. Algumas questões são universais, como por exemplo o cigarro. A exposição ao cigarro ela é bem comum. Aqui vai outra questão bastante prática que as mães costumam falar. Alguém fuma na casa, mas só fuma do lado de fora, porque já espera tomar uma certa bronca do médico se tiver fumante dentro de casa. Mas na verdade, mesmo a respiração da pessoa tabagista elimina toxinas e que podem ser inclusive medidas na urina de bebês, quando tem pais tabagistas. Então, fumar fora de casa não é totalmente inócuo. Outros fatores também que podem existir, a gente não saber, como fogão a lenha dentro de casa, às vezes podem ser um problema maior até do que o tabaco. Então deve-se conhecer o máximo possível a descrição ali da pessoa, dos seus hábitos, e alguns dos fatores, poeira em casa, tapete, cortina, coisas que acumulam ácaro, em travesseiro, umidade, mofo, isso vai ser ruim para todo mundo. Mas alguns fatores, eles são muito individuais como resposta, como fator irritante, como por exemplo animais de estimação. E a gente sabe também que a questão psicológica desencadeante de crise de asma, por exemplo, ou de compensação desses quadros respiratórios crônicos. Então a gente deve ter bastante cuidado nessa avaliação, porque às vezes a criança tem, sei lá, um cachorrinho que ela tem um vínculo grande, que adora, que ajuda numa série de questões, e a gente vai retirar aquele cachorro que pode não ser fator da crise, e a repercussão pode ser justamente o inverso. E para finalizar um pouquinho essa conversa inicial da gente, como muitas vezes nesses tratamentos a gente acaba prescrevendo corticoide inalatório, é importante se ter ideia da dose, da equivalência de dose entre um corticoide e outro. Por exemplo, beclometasona, que é um que a gente usa com muita frequência, não tem o mesmo significado, o valor numérico da dose, quando comparado, por exemplo, à fluticasona. Então, às vezes, a fluticasona, uma dose que é considerada média, da beclometasona pode estar lá na faixa baixa. Então, a gente precisa conhecer um pouquinho isso daqui. A diferença entre os corticoides inalatórios ela é muito mais de potência,
e a resposta é individual. Então não significa porque o broncoespasmo da criança ou a crise é mais grave que ela responde melhor a um corticoide de maior potência. Isso, na verdade, deve ser uma ideia muito mais de escalonamento quando a gente está diante de controle ou não do quadro, que é o grande objetivo do tratamento de sibilância. Então, como vocês devem ter visto nessa apresentação, a gente não teve o objetivo de discutir a fundo a investigação diagnóstica nem o tratamento dessas crianças, o que a gente prefere tentar fazer de uma forma um pouco mais prática no nosso encontro presencial. Ok? Gostaria muito que vocês estudassem os textos enviados, o GINA, pensassem em casos que tem no ambulatório para que o nosso encontro fosse o mais produtivo possível. Até breve, então. Um beijo para todo mundo.